sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Hoje a gente vai aprender a tecer o poncho Irlanda. Ele é uma peça muito grande para eu mostrar aqui na câmera, então por isso que eu tô passando as fotos dele, as imagens que eu tenho do poncho aqui para vocês e tô narrando de fundo. Este poncho, ele é feito com a técnica do Granny Square, o quadradinho da vovó. Já tem aula do quadradinho da vovó aqui no canal, então se você não assistiu, é essencial que você assista essa aula para depois dar continuidade na construção do seu poncho Irlanda, ok? Vamos a algumas informações técnicas antes de começarmos a tecer essa peça. Então, ele é feito com a técnica do quadradinho da vovó. Este poncho pode ser tecido com qualquer tipo de fio, depende do resultado que vocês estão desejando com essa peça. Dá para ser feito com fio de algodão, dá para ser feito com fio de seda, fio de cetim. Se vocês quiserem uma versão mais quente para um outono e inverno, dá para fazer com fio merino, com fios de lãs variadas, dá para fazer com fio mohair. Então vai depender do que vocês estão querendo. As minhas versões do poncho Irlanda foram duas, as duas com o mesmo tipo de fio, porém em cores diferentes. Eu tenho aqui comigo um rolo para mostrar qual foi o fio que eu escolhi para o poncho Irlanda. Então, para as versões que eu teci, eu comprei esses cakes de fio que geralmente são de algodão e já vem com as cores prontas, com as cores combinadas. Então, eu escolhi as cores que eu queria e comprei. Nas minhas versões do poncho Irlanda, eu usei 2 novelos da mesma cor. Assim que um fio acabou, que um novelo acabou, eu juntei um ao outro e dei continuidade à peça. O meu poncho Irlanda foi tecido com agulha número 3,5, fio de algodão. Eu usei 2 novelos que continham 1.400 metros de fio cada novelo e foram tecidos no total 80 carreiras do Granny Square, das carreiras, né, dos quadradinhos, e a última carreira com o ponto de acabamento, que eu chamo carinhosamente de ponto acabamento montanha, que é o meu ponto de acabamento favorito no crochê e que também já tem aula na biblioteca do crochê. Eu vou deixar tagueado aqui no vídeo para vocês conferirem também este ponto de acabamento, ok? Então hoje a gente vai tecer a amostra do poncho Irlanda. Eu vou ensinar vocês a como tecer essa peça, lembrando que dependendo do fio que vocês forem utilizar, vai ter um resultado diferente. Se vocês usarem um fio fino, vai precisar de mais carreiras para esse poncho crescer, porque a ideia é que ele seja uma coisa longa, uma peça longa. O meu poncho Irlanda, ele cobre todo o meu quadril. Então, como ele vai ter pontas, ele chega realmente a cobrir todo o meu quadril. Então, tem que ir fazendo e provando no seu próprio corpo para entender qual é a altura desejada, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Todas essas informações são importantes, então anotem isso. Aqui eu já tenho um Granny Square tecido, que eu não vou tecer novamente, porque já tem aula dele aqui no canal. Então, se você ainda não sabe fazer o quadradinho da vovó, de novo eu repito, assistam essa aula, tá tagueado aqui no vídeo para vocês. A gente vai tecer 4 carreiras do Granny Square. Então, aqui temos a primeira carreira, a segunda carreira, a terceira e a quarta carreira. Eu tô tecendo aqui essa amostra com uma agulha 3,5 e um fio de algodão um pouquinho mais firmezinho para ficar melhor para demonstrar aqui para vocês na nossa amostra de hoje. Então, agora eu vou dar um zoom. Outra coisa que é importante dizer também, essa peça tem regras de construção, então precisam ser tecidas essas 4 carreiras, ok?
exatamente essas 4 carreiras. A gente vai tecer juntos da 5ª carreira em frente, porque como eu falei lá no vídeo do Granny Square, eu estou ensinando vocês a fazerem esse quadradinho. Então, tem que tecer 4 carreiras. Aqui é o miolinho do Granny Square e as carreiras eu conto mesmo nas laterais, aqui nesses espacinhos das correntinhas que fazem as laterais do quadrado. Então, o miolo a gente não conta. Aqui a gente tem o espaço da primeira carreira, 1, 2, 3 e 4. Quando a gente chegar na 4ª carreira, nós vamos ter que, assim que fechar a carreira, que fez o ponto baixíssimo, aqui na 3ª correntinha do primeiro ponto que a gente fez para iniciar a 4ª carreira, a gente vai inserir a agulha aqui no espaço da correntinha, puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas e 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, a gente já vai criar essa composição de pontos. A 5ª carreira tem que ser feita exatamente dessa forma, ok? Então, vamos lá. Fez as 3 correntinhas. Agora, vai fazer mais 2 pontos altos. Tudo aqui dentro desse espaço de uma correntinha. Fez esse primeiro grupo, correntinha. E agora, o segundo grupo de 3 pontos altos aqui dentro deste mesmo espaço. Então, aqui, para vocês que já sabem fazer o Granny Square, sabe que a gente já tá começando diferente, esse início do poncho. Ok, fizemos então aqui a lateral da 5ª carreira, a primeira lateral da 5ª carreira. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, saltar aqui esse grupo de 3 pontos e vir aqui no espaço de uma correntinha e fazer o grupo com 3 pontos altos. Agora, gente, como todo mundo aqui que está assistindo já sabe fazer o Granny Square, já assistiu a aula do Granny Square, a gente vai seguir a mesma coisa do Granny Square, a gente vai seguir a sequência. Então, um grupo de 3 pontos altos separados por uma correntinha e vai preenchendo aqui os espacinhos com esses grupos, as correntinhas sempre separando um grupo do outro, vai fazer as laterais normal e a gente se encontra aqui nessa 4ª lateral. Então, aqui vem repetindo o padrão do Granny Square normal e a gente se encontra aqui exatamente neste ponto, ok? Bom, eu cheguei então aqui na 4ª lateral e fiz o grupo de pontos normal. Apenas essa carreira, a carreira número 5, vai ser desse jeito. Aqui, como vocês podem ver, eu apenas segui o padrão do Granny Square. Então, esta tem que ser a 5ª carreira de vocês também. A gente começou e terminou com as laterais feitas completas com os 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a gente vai fazer a 6ª carreira. E aqui, para iniciar a 6ª carreira, a gente vai fazer 4 correntinhas, dessa forma. Aqui, a gente não trabalha mais. Aqui vai ficar em aberto, porque aqui é a abertura do nosso poncho. E outra coisa que muda também é que até então a gente estava trabalhando sempre com a peça virada para a gente, né? Com a parte da frente da peça virada para nós. Agora, a gente vai trabalhar carreiras de idas e vindas, ou seja, uma carreira a gente vai trabalhar a parte da frente, outra carreira a gente vai trabalhar do avesso, mas isso não impacta na beleza da peça. Vale lembrar que essa receita é uma receita muito boa para ser feita por quem está iniciando no crochê, por ela ser bem simples. E se você que já sabe fazer crochê está procurando uma peça que não tem que pensar muito para fazer, que ela vai mais rapidinha, essa receita é ideal para isso, ok? Então, vamos lá, 6ª carreira, 4 correntinhas. E agora, a gente vira o nosso trabalho. Laça aqui o fio, porque a gente vai vir aqui
neste espaço de uma correntinha da nossa lateral, fazer o grupo de pontos da lateral. A gente vai continuar trabalhando esses grupos de pontos das 4 laterais normalmente, ok? Porque a peça, ela tem que continuar crescendo. Então, aqui, refrescando a memória de vocês, o grupinho de pontos das laterais do quadrado são sempre 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, sempre aqui dentro do espaço de uma correntinha. Então, é só ir seguindo que não tem como se perder. Agora, novamente, a gente vai fazer o padrão do Granny Square, do quadradinho da vovó, ou seja, uma correntinha, um grupo de 3 pontos altos. Mais uma correntinha, mais um grupo de 3 pontos altos. E fazendo assim sucessivamente por toda a extensão da carreira até chegarmos aqui ao final dessa peça, ao final dessa carreira. Fiz então toda a carreira, aqui foi onde a gente iniciou, lembrando que essa é a carreira número 6. Aqui foi onde iniciamos, segui então o padrão do quadradinho da vovó normal, como vocês podem ver. Fiz aqui o último grupo de pontos de lateral do quadrado, então tenho as 4 laterais trabalhadas e agora aqui eu vou fazer uma correntinha e eu vou vir aqui neste espacinho onde temos as 3 primeiras correntinhas da carreira anterior, inserir a agulha aqui nesse espaço e fazer um ponto alto. A partir de agora, todas as carreiras do avesso serão feitas exatamente dessa forma, ok? E agora a gente vai para a carreira número 7. A gente vai fazer então 3 correntinhas, virar o nosso poncho. Agora a gente está com a frente dele de novo, de frente para nós. E aqui foi criado o espaço de uma correntinha. Então, a gente tem que fazer um grupo de pontos altos aqui dentro. Só que a gente já tem aqui 3 correntinhas, certo? Essas 3 correntinhas já contam como um ponto alto. Então, aqui nesse espaço, a gente só vai fazer 2 pontos altos. E assim, temos o primeiro grupo de 3 pontos aqui do Granny desta carreira. Agora a gente faz uma correntinha e chegamos na lateral. Então agora é só fazer o padrão do Granny, do quadradinho da vovó, por toda esta carreira. Onde temos lateral, é feito o grupo, os 2 grupos de 3 pontos altos separados por uma correntinha dentro ali do mesmo espaço da correntinha da carreira anterior, dessa forma como já estamos fazendo. E agora a gente vai seguir o padrão do quadradinho da vovó por toda essa carreira e nos encontramos aqui ao final novamente. Fiz então a 7ª carreira seguindo o padrão do quadradinho da vovó. Fiz as 4 laterais. Vejam que tem esse X que fica formando, né? Que se forma aqui no centro deste quadrado, deixando muito bem visível todas as laterais. E aqui cheguei ao final da carreira. Eu fiz aqui a última lateral, a lateral número 4, e eu vou repetir o início da carreira aqui no final. Ou seja, vou fazer uma correntinha e neste espaçozinho aqui a gente faz mais um grupo de 3 pontos altos para encerrarmos essa carreira. E agora, gente, tudo o que vocês vão fazer é repetição da carreira 6 e 7. Então, agora a gente fez a carreira 7, a próxima carreira a gente vai repetir a carreira anterior. E assim, o Granny, o quadradinho, o padrão, vai continuar crescendo da mesma forma que cresce aqui
nessas carreiras normais do quadrado da construção dele. Ou seja, em cada carreira vai aumentar um espaço de uma correntinha que, assim como nas outras laterais, é preenchido com um grupo de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos fazer mais 2 carreiras juntos para vocês entenderem muito bem. Então, se estamos na carreira onde finalizamos com um grupo de 3 pontos altos, isso significa que para irmos para a próxima carreira, começamos com 4 correntinhas. Viramos o nosso poncho e agora aqui no espaço de correntinhas, a gente faz o padrão da vovó, o padrão de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E agora a gente vai trabalhar a lateral, a construção aqui do granny, né, ao longo dessa carreira, e a gente se encontra aqui no final novamente. Cheguei na 4ª e última lateral do meu quadradão da vovó, né? Não posso mais chamar ele de quadradinho porque ele tá crescendo. Então, vejam que eu só segui o padrão, né, do granny square. Fiz aqui a última lateral e agora a gente vai finalizar essa carreira juntos. Então, aqui, depois dessa lateral, a gente faz uma correntinha. Neste espaço de uma correntinha, a gente vai fazer um grupo de 3 pontos altos, padrão granny square normal, uma correntinha, e da mesma forma com a qual iniciamos essa carreira, a gente vai finalizar. Então, eu já tô com uma correntinha aqui, vou inserir a agulha neste espaço das 3 correntinhas do ponto de base da carreira anterior e fazer um ponto alto. Então, vejam que a gente fez, então, até o quadrado da vovó normal, até a carreira número 4. A carreira número 5, a gente começou com o grupo de pontos da lateral e terminou com o grupo de pontos da lateral. A 5ª carreira, só ela é feita desse jeito, porque a partir da próxima carreira, a carreira número 6, a gente vai fazer intercalado, apenas essa forma de iniciar as carreiras mudam. Então, a carreira número 6 a gente começou com 4 correntinhas e já veio aqui para a lateral. Fez toda a construção do granny, o padrão do granny, terminou da mesma forma que começou. Após o grupo de pontos da lateral, fez uma correntinha e um ponto alto. A carreira seguinte, a gente começa com 3 correntinhas, aqui estamos na carreira 7, e fazemos então os 2 pontos altos aqui no espaço da uma correntinha da carreira anterior. E aqui a gente tem o primeiro bloco de 3 pontos altos. Faz correntinha, já chega aqui na lateralzinha do nosso quadrado e segue o padrão granny square por toda a carreira. Chegou no final da carreira, repete da forma que começou, ou seja, uma correntinha e um grupo de 3 pontos altos. E aí, sucessivamente, a gente vai fazer dessa forma. Se uma carreira iniciou com 4 correntinhas, fazendo esse espacinho, a próxima carreira vai começar com o grupo de pontos altos. Então, é só rever como que a gente fez aqui a carreira número 7 e repetir e intercalar. Então, este padrão aqui, a partir da carreira 6, é o que vai se repetir até vocês atingirem a altura total do poncho de vocês. Lembrando que eu que fiz com esses fios de algodão, deixa eu tirar o zoom, que fiz com esses fios de algodão que vem em cakes dessa forma, já coloridos, precisei de 2 cakes iguais, ou sejam 2 novelões desse e desse aqui iguais, na mesma cor, e fiz 80 carreiras, a contar desde aqui da primeira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar à carreira de número 80.
Então, no padrão do qual eu fiz, foi exatamente desse jeito, sempre intercalando. Aqui, como eu falei para vocês, cada carreira vai aumentar o granny square normal, como aumenta ele naturalmente. Esse é um padrão que contém aumentos, e o aumentos vai se dar dessa forma. Então, agora é só repetir a carreira 6 e 7, sempre intercalando uma da outra até atingir a altura de vocês. Eu deixei tagueado aqui para vocês o meu ponto de acabamento favorito, mas a gente vai fazer aqui um pouquinho dele junto para dar uma relembrada. Por quê? Quando vocês crescerem o poncho de vocês, essa parte aqui é a parte da frente do poncho, certo? Aqui, esta parte aqui vai ficar na nuca de vocês e todo este corpo que cresceu do poncho vai vir para frente. A gente vai vestir ele aqui para frente. Por se tratar de um padrão muito fácil de tecer e contínuo, que não tem cortes de fios e modelagem, no sentido de que você tem que cortar o fio, fazer uma peça, fazer uma parte, depois juntar e costurar. É uma peça de construção contínua, carreira após carreira. Por isso até que eu tô indicando de fazer com esse tipo de novelo de fio, com esse tipo de cake já colorido. Porque como é um padrão muito simples, teoricamente, a gente tem muito da beleza da peça vinda da cor do fio que vocês escolherem. Então isso é o que vai dar mais impacto, porque a construção, como vocês podem ver, é muito simples. Então a minha dica pessoal é para fazer realmente essa receita com esse tipo de fio colorido. Mas aí vai acontecer uma situação que é: o fio vai, mudando de cor, vai crescendo todo colorido e ele vai ter um degradê. Então, esta parte aqui, que é onde a gente veste o poncho, aqui a abertura desse poncho, a gente tem que pensar que tem um degradê que aconteceu aqui, que foi crescendo. Então, eu não faço o ponto de acabamento nessa abertura, porque aqui vão ter cores diferentes. Em compensação, o barrado do poncho vai estar com a mesma cor, que no caso é a última cor do cake. Se a gente começou aqui do miolinho, que é um miolinho, nesse caso aqui caramelo, e foi trabalhando, ele passou do caramelo para o roxo, para o azul, teve roxo de novo, e o verde foi a última cor. Então, o verde é o que vai estar no barrado do poncho. Então, tem que dar uma atençãozinha para quem está fazendo com esse tipo de fio, para ter fio suficiente para depois fazer a última carreira do acabamento na mesma cor, ok? Então aqui fica essa dica pessoal. E o acabamento, como vocês que estão me acompanhando já conhecem, é o ponto montanhazinha. Então eu fiz aqui 3 correntinhas para iniciar, virei aqui, porque estamos trabalhando carreiras de idas e vindas. Então este é o primeiro ponto, do acabamento, na hora que vocês chegarem no barrado. O ponto montanhazinha consiste em 3 correntinhas e um ponto alto. Então, 3 correntinhas eu já fiz, um ponto alto que eu vou inserir a agulha na primeira correntinha que eu fiz. Insiro a agulha aqui, puxo o fio e faço um ponto alto. E assim eu tenho essa pequena montanha. Eu vou pular 2 pontos de base, vir no ponto seguinte e fazer um ponto baixíssimo. E assim eu fixo essa montanha. Agora novamente, mais uma montanhazinha, 3 correntinhas, um ponto alto inserindo a agulha na primeira correntinha, fechei, pulei 2 pontos de base, venho no ponto de base seguinte, ponto baixíssimo. E aqui a gente tá chegando na lateral, vou fazer uma lateralzinha com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Então, quando chegar na lateral é muito simples, eu só continuar seguindo o padrão. Tô aqui pulando 2 pontos de base, no ponto de base seguinte eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo e novamente faço a próxima montanhazinha, fecho o ponto e agora eu vou fixá-lo de novo pulando 2 pontos de base e indo no próximo ponto e fazendo um ponto baixíssimo. E assim vejam que ele mesmo já vira e vai fazer todo o acabamento. Então a última carreira vai ser o ponto montanhazinha que a gente vai fazer no barrado,
que é essa parte aqui da frente, as laterais do poncho, toda essa lateral vai ser feita, e aqui esta parte da ponta da frente. Essa parte, que é onde a gente veste, que é onde tem a abertura do ponto, não faz ponto de acabamento se você fez com os cakes coloridos. Se você tá usando só uma cor de fio, então você pode fazer o ponto de acabamento, que vai ficar bem bonito também. Eu não indico passar o ponto de acabamento nessa parte quando tá fazendo com os cakes coloridos, porque acaba ficando uma destoância de cores, a não ser que vocês usem um outro fio. Por exemplo, fez o poncho inteiro com os cakes, com, né, esse fio degradê aqui. Terminou o poncho com o fio degradê e tem um outro fio de uma outra cor que combine com os fios, com as cores escolhidas para o seu poncho. E aí, esse fio de uma única cor, um outro fio, você quer fazer toda a volta, aí eu super indico e fica muito bonito também. O poncho Irlanda, se vocês quiserem também fazer franja, enfim, gente, é a criatividade de vocês. Aqui é óbvio que é só uma amostra, tá no início, mas depois no final, essas laterais aqui da frente, né, elas se dobram dessa forma. É uma peça que não tem costura nenhuma, então aqui fica aberto. Como ele fica longo, ele mesmo tem o próprio caimento e aí é só vestir. Eu vou novamente passar o takezinho do poncho Irlanda aqui pra vocês, com algumas fotos e vídeos. E é isso, gente. Eu acho que com as amostras e a biblioteca do crochê, os nossos passo a passos ficam muito fáceis, porque eles ficam mais dinâmicos. E se você tiver dúvida na construção desses pontos que a gente utilizou aqui, tá tudo lá na biblioteca do crochê. É só assistir aula por aula, entender o funcionamento dos pontos e ir aplicando. Porque se a gente for deixar para explicar todo esse mix de pontos, o funcionamento deles, sempre dentro das receitas, as aulas ficam muito longas e desinteressantes. Então, vocês conseguem pegar lá na biblioteca do crochê todo o funcionamento e construção dos pontos e aqui aproveitar a minha explicação e as amostras que eu testo aqui com vocês e colocar tudo aqui. E assim, aos poucos, tudo vai se fixando, tudo vai fazendo sentido para vocês, vocês vão absorvendo essas informações de uma forma muito melhor, sem ficar confuso. E eu acredito que este é um excelente método, principalmente para você que está iniciando no crochê, que possa ter alguma dificuldade, que às vezes não consegue. Então, assistam às aulas da construção dos pontos, assistam os tutoriais completos, vá entendendo o funcionamento e aplicando aqui nas nossas aulas. De novo, eu tô sempre disponível para vocês. Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, ok? Que eu tô sempre online respondendo para vocês, meus alunos não ficam sem respostas. Meus amores, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Este é um tutorial muito simples e prazeroso de ser feito. Então, um beijo e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!